Bem-vindo de volta ao resumão dos filmes. Hoje vou explicar um filme de terror e ficção científica chamado A Pele Fria. Aviso de spoilers à frente. Os pensamentos assustadores de um jovem inglês continuam, enquanto ele navega para uma remota ilha do Atlântico Sul para trabalhar como meteorologista. Seu nome é Friend. Enquanto seus pensamentos o afogam, o Capitão Axel se aproxima dele e acende um cigarro dizendo que eles estão quase chegando. É setembro de 1914 e eles finalmente chegam na ilha onde não há ninguém. O homem foi enviado para substituir outro meteorologista que estava na ilha, mas não há nenhum sinal dele lá. O Capitão Axel acompanha o jovem para procurar o meteorologista anterior e para garantir que ele está seguro. Eles encontram um farol e batem nele, mas ninguém responde. O jovem força a porta e encontra uma pessoa, chamado Gruner. O técnico de sinalização os cumprimenta friamente, e quando o Capitão Axel pergunta sobre o ex-oficial meteorológico, ele responde que o homem que eles procuram morreu de tifo. Gruner não parece se incomodar com a presença deles e anda nu pelo farol. Capitão Axel e Friend saem do farol. Quando o Capitão Axel se despede dele, o homem começa a andar pela ilha enquanto pensa na vida. Como um funcionário do clima anterior, ele deve se concentrar na intensidade e direção dos ventos por 12 meses antes que alguém o substitua. Quando ele retorna à cabana para consertar suas coisas, ele encontra o diário do meteorologista anterior, revelando seu nome como Aldor. Dentro ele vê uma fotografia da esposa de Aldor e até mesmo um farol desenhado com estranhas criaturas ao lado. Na manhã seguinte, ele encontra estranhos círculos de rocha na areia e então se dirige perto da costa com um telescópio para começar a trabalhar. Ao olhar pelos binóculos, ele vê o homem nu fazendo alongamento e se preparando para um longo dia. Naquela noite, enquanto ele está lendo, ele ouve um burburinho do lado de fora. Ele pensa que é Gruner, no entanto, os ruídos ficam mais altos. Então, de repente, uma mão reptiliana aparece na parte inferior da porta e ele automaticamente bate na criatura deixando-a agitada. Ao ouvir mais barulhos, ele se esconde sob o assoalho. Enquanto eles tentam entrar em sua cabana, eles atacam o lugar, mas percebem que não há ninguém dentro. Quando os passos param, ele olha para um pequeno orifício e a criatura também olha para ele, e ele pega uma faca e enfia no olho da criatura. Com medo de se trancar no subsolo por toda a noite, ele chama Gruner no dia seguinte, implorando para ficar no farol, mas Gruner se recusa. Determinado a lutar, ele volta para casa e passa seu dia se reforçando com um novo rifle que encontrou em uma bolsa na cabana. O homem agora se sente pronto para lutar contra os monstros desconhecidos. Quando a noite chega, um enxame de feras começa a aparecer na escuridão e ele atira neles um por um. Eventualmente, ele não tem escolha a não ser causar um incêndio, pois há muito deles. O fogo os faz fugir, mas queima a cabana e ele foge de sua casa em chamas. Felizmente, chove antes da cabana pegar fogo por completo. No dia seguinte, ele vê Gruner deixando o farol e discretamente o segue até as rochas. Quando ele está prestes a emboscar uma criatura marinha, aponta uma arma para ela, mas Gruner o impede de atirar nela, mostrando que ela é vulnerável. O jovem aproveita para oferecer a Gruner alguns dos seus suprimentos em troca de abrigo. Ele diz que se chama Friend e ele o chama para conhecer a criatura do mar e pouco depois eles saem. Friend volta à cabana para reunir seus suprimentos e percebe que o funcionário do clima anterior não morreu de tifo, mas sim pelas criaturas do mar. Entretanto, Gruner diz a eles que eles precisam voltar para o farol, já que o pôr do sol está se aproximando e as criaturas podem atacar. Eles levam os suprimentos para o farol e depois de uma longa caminhada, Friend desmaia de cansaço. Na manhã seguinte, Friend é acordado pela criatura do mar lambendo sua mão na tentativa de curar suas queimaduras. Ele dormiu por 2 dias. Friend então encontra Gruner e faz um inventário de sua munição. Ele explica que a criatura que ele chama de sapo é como um cachorro que não vai abandonar seu mestre por mais cruel que ele seja. Friend então olha para ela fascinado por sua existência, dando-lhe a impressão de que ela é diferente dos outros. Gruner, no entanto, avisa para não confiar nela, acreditando que sua personalidade silenciosa esconde mais intenções. Gruner mostra a Friend tudo o que há no farol e em volta. Friend se pergunta por que Gruner escolheu ficar na ilha quando teve a oportunidade de sair quando ele chegou. No entanto, Gruner diz a ele que nunca mais voltará ao mundo civilizado, pois agora ele é um mestre de seu próprio destino. Ainda assim, Friend diz a Gruner que ele irá a bordo quando vir o próximo navio. Gruner deseja a ele boa sorte.
Mais tarde naquele dia, Frende contempla como alguns dias de isolamento mudaram. Enquanto ele começa a consertar suas coisas, ele fica surpreso com a presença da criatura marinha. Ele a observa enquanto ela come uma vela. Ele tenta explicar para ela o uso de candeeiro de vela. Gruner chama Frende e ordena que traga seu rifle. Naquela noite, Frende observa enquanto ele se prepara para o ataque. O homem mais velho o instrui sobre o que fazer e dispara o sinalizador que sinaliza o início de uma longa noite. Enquanto Frende observa, uma multidão de criaturas marinhas avança em direção a eles e Gruner começa a atirar. Porém, Frende permanece quieto e caminha lentamente de volta para dentro até desmaiar. Gruner é deixado sozinho lutando contra o terrível enxame de monstros marinhos. No dia seguinte, ele fica furioso com a ineficácia do amigo, dizendo-lhe para buscar água. Quando Frende volta, ele começa a ouvir batidas e gemidos no quarto do Gruner. E para sua surpresa, ele vê Gruner se relacionando com a criatura marinha. Ele sai imediatamente. Mais tarde, naquele dia, Gruner e Frende almoçam em um silêncio constrangedor. Frende não pode confrontá-lo, pois ele se sente culpado e desconfortável ao mesmo tempo. Entretanto, Gruner quebra a tensão enquanto ele bate a mesa dizendo a Frende que ele só tem uma última chance. Naquela noite, Gruner pega a pistola sinalizadora e chama a atenção das criaturas para o farol. Lutando contra os monstros, ele prende Frende ao lado de fora e Gruner adormece enquanto a luta continua, deixando Frende desesperado. O sol nasce e Gruner fica surpreso ao ver o Frende vivo e coberto de sangue olhando fixamente para ele. Meses se passam, os dois homens entram em uma rotina. Quando as criaturas atacam várias noites seguidas, eles ficam sempre em vigília. Os dias são sempre os mesmos e as noites estão ficando muito mais longas. A tarefa diária de Frende é sempre buscar água enquanto Gruner fica com a sua arma. Um dia, Frende especula que as criaturas estão retornando ao farol para recuperar a criatura marinha de Gruner. Porém, ele ainda se pergunta por que ela fica lá e permite que a sua espécie seja morta. Gruner não se importa com o porquê das criaturas viverem planejando exterminá-los. Mais tarde, Frende visita sua velha cabana desbotada para recuperar alguns dos seus pertences. Ele descobre, olhando para um espelho, como a sua aparência mudou muito. Ele apara a barba e, na esperança de ter uma noção do seu antigo eu, no caminho de volta para o farol, ele encontra um enorme esqueleto de baleia e pega um pedaço. Ainda não há ataques naquela noite, fazendo-o acreditar que as leis entre os combates são muitas vezes piores do que as batalhas. Eles aproveitam para se preparar para o próximo ataque. Enquanto Frende vagueia pela ilha, ele vê a criatura e se aproxima dela. Pela primeira vez toca em sua pele fria e começa a gostar do ser estranho e lhe dar o nome de Anaris, enquanto Gruner a usa para seus fins como serva e escrava sexual. Certa noite, Gruner convida Frende para jogar xadrez. Enquanto eles jogam, ele compartilha suas observações sobre a existência das criaturas marinhas. No entanto, Gruner pede que ele cale a boca e jogue com ele. Frende dá um checkmate em Gruner e em seguida ele pega sua arma e aponta na direção do jovem quando ele percebe uma criatura nas costas dele. Os monstros marinhos já estão atacando. Eles correm para o ponto mais alto do farol quando mais e mais monstros chegam. Eles lutam com seus rifles, mas estão ficando sobrecarregados porque o ataque veio muito repentino e eles decidem ir até a vidraça onde a luz acende. Eles passam a noite lá em cima enquanto as criaturas tentam alcançá-los através da divisória de vidro. Pensando agora que este é o seu fim, Gruner então começa a cantar uma trágica canção de amor até o sol nascer e os monstros começarem a ir embora. Naquela manhã, Anaris cuida dos pés de Gruner enquanto ela enfia a língua para curar sua ferida. Eles não podem sobreviver a outra guerra, pois estão ficando sem munição e sem suprimentos. Mais tarde, naquele dia, Frende percebe um navio à distância. Imediatamente ele corre para poder pegar um sinalizador. Receoso, Gruner joga Frende no chão. Anaris tenta proteger Frende, o que enfurece Gruner, fazendo com que ele saia sentindo-se frustrado. Frende grita com Gruner, dizendo que ele tem medo de ser deixado para trás e lutar sozinho. Um pouco mais tarde, Frende encontra uma maneira de se comunicar com Anaris, mostrando a ela um barco que ele próprio esculpiu em osso. Esperando que ela entendesse, Anaris então leva a um barco abandonado na costa longe do farol. No farol, o jovem fala a Gruner sobre o barco, mas Gruner diz que sabe dele, informando que um português o usou para fugir de um naufrágio, mas as criaturas o mataram. Ele também afirma que a carga no navio contém dinamite, mas presume que todas estão alagadas.
Enquanto Friend está interessado em mergulhar no naufrágio com um traje de mergulho antigo, Gruner desaprova e diz que a missão é suicida. Durante o dia, o jovem começa a consertar o barco na esperança de fazê-lo funcionar, então ouve um uivo à distância. Ele vê que é Anaris nadando em uma piscina, então ele tira suas roupas e lentamente se aproxima dela para beijá-la, sem saber que estava sendo visto por Gruner. Friend está agora lendo um livro e Gruner entrega a ele um traje de mergulho. O que fez ele mudar de ideia foi ter visto secretamente eles na piscina e agora deseja que Friend morra devido ao ciúme. No dia seguinte, eles remam para o naufrágio usando o barco. O jovem explica que um rebocador de corda é a única maneira de se comunicar. Enquanto Friend está debaixo d'água dizendo a Gruner que ele deve puxar a corda 3 vezes se precisar de suprimento de ar. Então, ele usa uma roupa de mergulho velha procurando as caixas que carregam dinamite, enquanto Gruner controla a corda do barco. Enquanto Friend encontra o container e imediatamente os engancha. Após conectar várias pequenas caixas, ele encontra uma criatura marinha infantil olhando para ele. Ele começa a entrar em pânico quanto mais criaturas aparecem. Gruner está apenas observando a corda e planeja abandonar o amigo. No entanto, o jovem consegue se livrar. Quando eles voltam para casa, eles verificam imediatamente a caixa e descobrem que apenas uma caixa entre as outras contém explosivos que estão secos o suficiente para usar. O inverno está chegando, as semanas passam em um piscar de olhos e Gruner acaba ficando impaciente esperando pelo grande dia em que o grande ataque irá acontecer. Friend chega no farol e encontra Gruner congelando do lado de fora, ainda esperando desesperado pelas criaturas. Friend então pede para ele entrar e acaba desarmando o detonador por um tempo. Gruner e Friend agora estão esperando Anaris trazer o almoço. No entanto, ao invés de trazer peixes, ela traz estrelas do mar. Ele começa a chutá-la, a culpando. O homem furioso agarra a camisa de Friend, dizendo-lhe que seu novo plano é deixar a porta aberta, atraindo os monstros para uma emboscada. Naquela noite, Friend deixa a porta aberta. Enquanto isso, Gruner vai até o andar superior e se prepara para detonar a dinamite, pois sabe que logo logo os monstros marinhos chegarão para atacá-los. As criaturas marinhas atacam Friend na porta principal. Ele consegue se livrar delas e sobe correndo as escadas, informando a Gruner que agora eles estão sob ataque. No topo do farol, Gruner tenta se proteger e começa a reconectar alguns detonadores. Uma explosão ocorre matando muitas criaturas marinhas longe do farol, mas agora Gruner, insatisfeito, ativa um conjunto de explosivos mais perto do farol, derrubando a Friend e a si mesmo. Quando Friend acorda no dia seguinte, ele imediatamente procura por Gruner e o acorda. Um caos massivo ocorreu em torno do farol. Gruner usa agora uma lança para acabar com as criaturas que ainda ficaram feridas e vivas. Depois de ver uma das criaturas mortas usando um colar, Friend agora acredita que as espécies são mais civilizadas do que Gruner retrata. Gruner pega o pingente e joga no mar, sentindo-se enfurecido. Mais tarde, naquela noite, enquanto eles olham para o próximo ataque, Friend ouve Anaris e várias outras criaturas lamentando a perda de sua espécie. Gruner então se aproxima dele e explica que ele resgatou Anaris como um bebê preso em uma rede anos atrás, acreditando que ela o deve à vida. Anaris, no entanto, desaparece, mas Gruner garante a ele que ela vai rastejar de volta como sempre fez e faz. Em uma manhã, Friend circula as pedras na areia e coloca um osso que encontrou no meio, esperando ser resgatado. Enquanto isso, Gruner ainda está se preparando para mais explosões e continuar assustando e afastar as feras. Mas ainda não há ataques. Ele vasculha as coisas de Gruner e vê uma foto de uma mulher casada, escrito Amor, Amor, Amor. Ele se dá conta que é a mesma mulher do diário do oficial Aldor e se dá conta que ele, na verdade, é o ex-meteorologista. Ele percebe que Gruner não é totalmente destituído da compaixão humana. Como resultado, o Friend apaga a contagem do dia, pois entende que tudo está esquecido, incluindo o próprio motivo de sua visita para trabalhar lá. Nenhum trabalho é feito além de permanecer vivo. Andando pela ilha, Friend acaba encontrando uma criatura marinha criança. Ele se aproxima dela e de repente outras criaturas aparecem. Eles conversam e diz que eles querem uma trégua, mas Gruner não quer essa trégua, ele quer apenas que Anaris volte para ele. Enquanto Friend caminha de volta para o farol, Gruner atira um sinalizador na criança, atingindo-a fatalmente no peito. Anaris começa a olhar para Friend com dúvida e em desapontamento, deixando-o sozinho. Enquanto Gruner continua a atirar em todas as criaturas, Friend o persegue e após uma luta o joga no chão e esfaqueia sua perna.
Grune fica furioso e começa a ganhar vantagem na briga e tenta matá-lo com o machado, mas Frende o chama pelo nome verdadeiro, dizendo que ele não é um assassino, e Grune faz uma pausa. Ele solta o machado e profere amor, 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 como se o homem se recuperasse de sua memória. Ele sai e olha para a noite estrelada, onde as criaturas do mal o matam. Alguns meses depois, o próximo navio chega para trazer o substituto de Frende. O capitão, por engano, chama Frende de Grune, mas ele parece não se preocupar em corrigi-lo. Grune então deixa Frende com um legado inabalável de tomar o seu lugar. O jovem então mantém seu papel pensando que esta é a peça que ele estava procurando para o seu novo eu. Frende, como Grune, fica na varanda olhando para vários barcos enquanto Anaris corre para o mar, onde ela nada livremente de um inferno para o outro. Frende encontrou a salvação, pois como nós sabemos, após aquele período uma guerra mundial iria acontecer. Ele acabou deixando seu passado misterioso para trás e acabou descobrindo a sua verdadeira identidade. Ele foi para a ilha, pois imaginava que em um lugar onde tivesse nada ele encontraria a paz, mas ao invés de um lugar silencioso, ele encontrou um inferno atormentado por monstros. No final, ele encontra a paz depois de aprender que não existe vida sem amor, esperança e humanidade. Inscreva-se para assistir mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like. Obrigado por assistir!